Bom dia, sétimo ano, como é que vocês estão? Eu espero que essa videoaula encontre vocês bem, tá? Eu falo isso sempre, mas é sempre uma verdade do meu coração, torcer para que todos estejamos bem sempre. Hoje eu vou falar sobre o engenho de açúcar. O conteúdo da aula de hoje está nas páginas 126 e 127 do seu livro, tá? Nas duas páginas, inclusive, tem uma imagem grande de um engenho. E aí são muitas coisas que eu tenho que te explicar nessa videoaula sobre essas duas páginas. O engenho, no período colonial, ele era o local onde se plantava cana-de-açúcar nas terras ao lado do engenho, igual a cana-de-açúcar que nós temos na nossa região hoje em dia. Se cortava a cana, levava-se para o engenho para virar açúcar e vender para Portugal e depois para toda a Europa. Então, a economia brasileira girava em torno, no período colonial que nós estamos estudando, em torno da produção de açúcar do engenho. Então você tem que imaginar uma fazenda com casa grande, que é o nome onde o dono do engenho morava, tá? E a sua família. Tinha uma senzala, que era onde os escravos ficavam, ou indígenas ou negros. A maioria dos escravos aqui no Brasil, com o tempo, passaram a ser os negros, né, vindos da África. E tem toda uma estrutura de produção. Afinal de contas, a cana-de-açúcar não vira açúcar sozinha, ela precisa ser produzida. Então, olha aí no seu livro, mas eu também vou botar uma imagem aí para você agora. Nessa imagem você vai ver que as estruturas básicas do engenho de açúcar. Então tem a casa grande, como eu já falei, um casarão e tudo mais, considerado de alto luxo para a época, mas para os nossos padrões atuais não seria de grande requinte, tá? Antigamente as camas não eram tão boas como elas são atualmente, as casas não tinham um monte de aparato de diversão, como televisão, essas coisas, logicamente, né? Então, para o nosso sistema atual, seria uma estrutura bastante precária. Mas para a época, isso seria o mais refinado. Além da família do dono do engenho, que eu vou passar a chamar agora de senhor de engenho, e aí presta atenção nisso. A palavra senhor, no nosso cotidiano, a gente usa para pessoa mais idosa. É um sinal de respeito. Ah, eu vou chamá-lo de senhor ou de senhora, de seu, de dona, tá? Como um sinal de respeito. A palavra senhor aqui que eu estou usando significa simplesmente que é uma pessoa que é o dono do lugar todo. Ele pode ter 18, 19, 20 anos, ter herdado isso do pai dele, do avô dele, e já ser o senhor de engenho. Tá? E aí, esse dono do engenho, ele morava com a sua família ali e muitas vezes com alguns empregados, outras vezes com alguns escravos mais próximos e escravas, principalmente, que cuidavam dos afazeres domésticos da casa. Do lado de fora, mas normalmente por ali por perto, tinha a senzala, que era onde os escravos dormiam. Eles tinham que ser vigiados, logicamente, 24 horas por dia para não fugir. Claro, né? Ninguém quer ser escravo, então qualquer oportunidade de fuga eles aproveitavam. Então a senzala normalmente não era tão longe assim da Casa Grande. Se você olhar no seu livro aí na página 127, você vai ver que a Casa Grande fica no alto do morro e num terreno mais baixo ficava a senzala. Quando a cana era cortada e levada para a casa de purgar, né, para onde ela ia ser moída no trapiche, dá uma olhadinha aí numa imagem de um trapiche. São dois grandes rolos de madeira, onde a cana era moída, tirava-se o caldo da cana. Hoje em dia, obviamente, isso tudo é feito por grandes maquinários, né? O engenho de açúcar, ele é o avô da usina de cana-de-açúcar atual, tá? E depois ele ia para a casa de purgar. A palavra purgar, tá? Que dá origem ao termo purgatório, não é um sentido religioso aqui, não. A casa de purgar era onde o caldo da cana era fervido e tudo mais, cozido, até virar algo próximo do açúcar. E depois isso tudo
era botado para descansar, depois de todos os processos era botado para descansar, e isso virava o açúcar, né? O resto da água secava e aquilo lá virava o açúcar. Esse açúcar então era embalado e levado para Portugal ou então para algum outro lugar da Europa, dependendo de onde era vendido, mas normalmente Portugal. Além disso tudo, existia nos grandes engenhos, aliás, na maioria dos engenhos do Brasil, existia uma pequena capela. Como nós brasileiros, desde do início da chegada dos europeus aqui, dos portugueses aqui, a religião católica passou a ser a religião oficial brasileira. Toda grande fazenda do Brasil no período colonial tinha sua própria capela. E às vezes até um padre que vivia ali com aquela comunidade, rezando e tudo mais. Mas muitas vezes os padres andavam de um lugar para o outro para rezar missa quando eles chegavam. Então eles chegavam no lugar, rezavam tal, iam embora, iam para outro lugar e assim por diante. Tá? Isso também era algo importante. Eu estou olhando aqui no seu livro, eu acho que eu não deixei de falar nada. Tá? Ah, sim, deixei sim. O seu livro ainda traz a ideia de engenho real. Engenho real não é porque pertencia ao rei, não. É porque esse engenho ele era movido, ao invés de ser o trapiche, a roda, ser movida por escravos, ela era movida pela força da água de algum rio ali perto. Tá? Então se construía o engenho perto de um rio para aproveitar a força da água com uma roda d'água, e aí eles movimentava-se 24 horas por dia, porque o rio obviamente não para, e a potência, a capacidade de moagem desse engenho era muito maior, por isso ele era chamado de real, porque ele era considerado melhor. Eu acho que é isso. Dê uma olhada aí no seu texto. Se você não entendeu algum termo, lógico que você pode me mandar qualquer mensagem sobre isso. Tô morrendo de saudade de vocês. Beijão. Tchau, tchau. Até mais.